Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Estamos iniciando neste momento mais uma edição do seu Conexão ND. Hoje com um convidado realmente muito especial, Dr. Roger Pirá Rodrigues, médico formado pela Universidade Regional de Blumenau, formado em Medicina, residência médica na Clínica Médica do Hospital Conceição, Porto Alegre, mestrado em Ciências Pneumológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aperfeiçoamento em transplante de hipertensão pulmonar na Toronto General Hospital do Canadá. Ele é diretor da Associação Catarinense de Pneumologia na gestão 2021, médico do Serviço de Pneumologia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, do Hospital de Caridade, mais tradicional, mais antigo do estado, e do Hospital Bahia Sul. E integra aí o corpo do Instituto do Sono e Medicina Respiratória, a Clínica SOMED aqui da capital. E um dado que eu gostaria de compartilhar com muita honra com todos os caros telespectadores, Dr. Roger Rodrigues, foi que me orientou durante o período em que eu fiquei afastado de todas as atividades porque fui contaminado pela Covid-19. Dr. Roger, boa noite. Obrigado por... O senhor teve que fazer um rearranjo na sua agenda para poder atender o convite aqui do Grupo ND. Estou muito honrado com a sua presença. Boa noite para o senhor. Boa noite, Moacir. Boa noite a todos os telespectadores aí. Doutor, a primeira pergunta que não quer calar é a seguinte. Quando nós tomamos, eu imagino que eu e a maioria da população, a segunda dose da vacina, e disseram que ela faria todos os efeitos 30 dias depois, passados os 30 dias a gente achou que estava livre, estava completamente imunizado. Isto não é verdade. Este fato não é real. Isso, obviamente, primeiro a gente sempre gosta de relembrar os fatos, né? A primeira coisa que aconteceu no início do ano, quando as pessoas de mais idade, os idosos começaram a fazer a vacina, isso lá no final de janeiro, início de fevereiro, praticamente quando chegou em março, quando deu aquele boom, né, aquela segunda grande onda que nós tivemos e a maior, a gente entrava nos hospitais e não via mais pessoas idosas internadas. Obviamente, a proporção de pacientes idosos era muito menor do que era em 2020. Então, ali foi a primeira impressão, a vacina está funcionando, isso era um fato. Acontece que, como muitas vacinas, inclusive a da influenza, da gripe, ela tem uma validade, né, que pode estar variando em torno de 6 meses. E após 6 meses, algumas pessoas tendem a ter uma queda, né, da imunidade. Agora tem um outro fato também. Mesmo pessoas vacinadas, que acabaram contraindo a doença, tiveram doença mais leve. Então eu tive muito mais facilidade. Provavelmente o seu caso era um caso que eu teria que internar, se o senhor não tivesse feito a vacina. Então com a vacina, o teu caso ficou mais suave. Né? Citando aqui porque é um exemplo sim. que acabou de falar. Então, mas a vacina não é realmente 100% e nenhuma vacina é, né? Assim, nenhuma vacina é 100%. A vacina ela tem um caráter populacional. Uhum. É que é isso que a gente, às vezes, a pessoa no seu individual, ela demora a entender. Ela pode me proteger 80%, mas quando tem um caráter de população protegida 80%, aquilo tem um impacto grande de saúde pública. Mas eu não estou 100% protegido. E mesmo assim, mesmo pegando a doença, a tendência de doença mais leve. E a Coronavac, ela teve essa característica. Os estudos da Coronavac, o mais importante, o que a gente conseguiu ver nos estudos, foram pacientes, eles acabaram pegando doença, mas doença mais leve. Então, o principal para nós é mortalidade, internação, né? Uso de terapia intensiva, e isso acabou acontecendo também. O senhor que é especialista na área e teve uma intensa atividade profissional, atendimento de milhares e milhares de pacientes. Há diferença em relação a sintomas das diferentes marcas de vacinas para quem já foi vacinado 2 vezes ou não? Em termos de sintomas graves, ou maior ou menor intensidade? Assim, sim, assim, a gente percebe na prática que os pacientes com Coronavac são os que acabaram se infectando mais. Porém, foi a primeira vacina a ser dada e a que tinha um maior volume no início. Então, isso não dá para saber agora, né? A impressão que dá é que talvez a Coronavac o paciente pegue a doença, mas com doença mais leve. A gente tem visto menos pacientes com as outras vacinas, mas essas também chegaram depois, elas ainda provavelmente estão num tempo de imunidade. O maior número de vacinados com 2 doses de idosos foi exatamente da Coronavac, talvez por isso? Exatamente, mais isso ainda. E tem uma outra coisa que tem aparecido nos estudos, é que pacientes
quanto mais idoso, talvez seja menor a imunogenicidade. O que é isso, Moacir? É a capacidade da pessoa de gerar anticorpos, né? A imunidade. Então, para os pacientes ali acima de 90 anos, talvez a imunogenicidade desse paciente seja menor. Isso já está provado em estudos, mas de todas as vacinas, não só a Coronavac. E também, paciente que tem problemas de imunidade. Só recentemente, sexta-feira mesmo, atendi um paciente no consultório em que é jovem, fez 2 doses e veio questionar sobre a terceira dose. Ora, quando ele fez a segunda dose, ele estava em altas doses de corticoide. Então, ele é um paciente que entra em critérios de que, por exemplo, o uso de corticoide, o uso de imunossupressores, medicamentos que baixam a imunidade. Quando você faz uma vacina, a imunidade dele é tão baixa que ele não consegue gerar anticorpos, né? Então, esse paciente talvez precise de uma terceira dose. Então, tem essas situações específicas que fazem com que haja uma redução da eficácia. Mas a eficácia populacional é indiscutível que ajudou em muito, né? Doutor, a condição física do paciente já com 2 doses da vacina, isto é, a minha esposa, o senhor também atendeu, como sempre, com muita qualificação, com muita competência, e ela em 4, 5 dias, ela praticamente já estava curada. Mas ela pratica ginástica, pilates, ela adora esse tipo de atividade física há muito tempo. E eu sou, ao contrário, super sedentário. Agora não, agora a partir, inclusive, da sua recomendação, na verdade, eu já comecei a fazer fisioterapia, já vou fazer também ginástica, porque estou caminhando todo dia. Então, essa diferença que eu constatei em família, ela é real na sua clínica, na sua avaliação? Com certeza, né? Como ela tem uma rotina de atividade física frequente, isso é indiscutível que faz uma grande diferença. Agora, a gente não pode comparar, né, uma pessoa com outra, né? É pela idade também? Muito menos familiares. Então, assim, o ideal seria compararmos o Moacir Pereira com e sem vacina. Como seria? Será que não teria tido um desfecho pior, né? E graças a Deus não aconteceu. E ela da mesma maneira. Então, provavelmente ela é uma pessoa que, pelo seu histórico, pelo seu passado, né, de atividade física, ela tenha tido uma melhor evolução. Mas não necessariamente isso faz uma diferença, né? Isso a gente ainda vai descobrir no futuro. Por que algumas pessoas, né, porque a grande maioria acaba, graças a Deus, indo bem, mas por que algumas pessoas têm uma dificuldade grande e a evolução para a insuficiência respiratória, né, que é o que mais mata na Covid. Isso a gente ainda não sabe 100% ainda. Doutor, uma coisa também que me chamou a atenção no meu tratamento da minha esposa foi o seguinte, foi o tratamento imediato. Quer dizer, primeiro, eu ter conseguido, né, quando a minha esposa estava já com algum problema de respiração, na verdade, com tosse pesada, foi a consulta médica com o senhor, fomos juntos lá. E segundo, o senhor imediatamente já determinou fazer o teste, né, para saber se dá positivo ou negativo. Dando positivo, o senhor já fez a prescrição, já uma série de providências, exames, tomografia, etc. Exames detalhadíssimos, né? Exame de sangue, etc. Essa postura, quer dizer, o tratamento imediato, também é fundamental para a cura da doença, de acordo? Porque o que acontece, né, Moacir? As pessoas, a doença ela é traiçoeira. Exato. Ela se apresenta na primeira semana com sintomas muito sutis. E agora, no contexto da vacina, mais ainda. Então, assim, como o paciente já é vacinado, ele tem uma certa imunogenicidade, a gente até está confundindo isso, talvez seja da Delta, mas provavelmente tem um contexto de vacina. Os sintomas são, assim, de resfriado comum. São sintomas que passam despercebidos. E aí, num paciente vacinado, ele nem acha que está com Covid. Já fiz 2 doses da vacina, estou com coriza, dor de garganta, isso não é nada, é uma gripe. Verdade. E passa despercebido. Mas quando vai chegar lá entre o 8º, 10º dia, ele pode ter um rebote da doença, que a gente chama de rebote inflamatório. Então é isso que a gente tem que ir monitorando, né, nesses pacientes. A gente sabe que, infelizmente, não é a realidade para todo mundo, né, para ter esse controle, esse monitoramento, mas esse é o grande perigo, né? Porque, e a outra coisa também, é que a gente identificar precocemente a doença, fazer o PCR, o teste de antígeno, enfim, ela também vai ser isolada e evitar que ela contamine outros familiares, outras pessoas, né? Porque ela pode ter uma doença tão sutil, tão leve na primeira semana, que ela está circulando normalmente aí. Tu poderia estar vindo trabalhando normalmente, que a tua piora foi depois, né? Então isso também é importante, né? A gente identificar precocemente os sintomas da doença. Pela sua experiência, o teste feito que eu fiz na farmácia, eu e minha esposa, esse teste da farmácia, ela é 100% seguro? Quando ele é positivo, ele é 100% seguro. Uhum. Quando ele é negativo, ele tem uma porcentagem menor do que o PCR, né? A vantagem do antígeno, esse de farmácia, por exemplo, mas tem nos laboratórios também, é que ele sai no mesmo dia. Em muitos casos, na mesma hora. 10 minutos.
As marcas que estão sendo utilizadas pelas nossas redes aqui de farmácia é uma marca boa, uma marca confiável. Nós já tivemos problemas no ano passado, mas agora parece que isso ficou bem definido com a marca do exame. Então, assim, se o exame é positivo, ele é 100% certo. Doutor, por que, como aconteceu comigo, né? Eu queria até que o senhor me dissesse os seus números, o percentual dos seus pacientes também se registrou uma coisa. O que me deixou mais apavorado durante esse período, 20 e poucos dias, foi o seguinte: completa indisposição, fraqueza no corpo, desânimo para fazer qualquer coisa. Olha, eu adoro cinema, adoro música, adoro leitura, nada disso eu tenho disposição. Isto é normal, doutor? A Covid em algumas pessoas, né, ela causa uma resposta inflamatória demasiada e ela tem um acometimento assim, que a gente chama da muscular, né? Então, assim como a influenza, a gripe forte também, né, ela pode atacar a musculatura. Então você tem muita dor no corpo, indisposição e também não há de negar agora nesse momento, né, Márcio Pereira, a carga emocional, né, que isso acaba afetando muitos pacientes, né? Então a carga da doença, do achar que realmente vai ter um desfecho ruim, que vai morrer, então isso também traz uma piora do quadro geral, né? Mas algumas pessoas têm essa resposta inflamatória que tu tiveste, né? E ainda bem que foi controlado, né? Você veja, a minha esposa, por exemplo, teve uma reação completamente diferente do ponto de vista emocional e psicológico. Eu não. Eu realmente me abati profundamente. Por quê? Eu acho que é porque eu também tenho uma atividade muito intensa e como não podia fazer nada do que eu gosto, entendeu? Porque não tinha vontade, isso acabou também me abalando. Eu sinto que lá pelo 15º, 20º dia, o psicológico foi fundamental e o emocional, os dois juntos, que realmente podem ter provocado mais desânimo, mais disposição, de acordo? Exatamente, né? E no seu caso, isso às vezes acontece, né? Eu tenho, por exemplo, esses dias atendi um jurista aí, uma moça, e ela disse, não, eu tenho uma audiência hoje, né? Eu assim, até conhecida minha, assim, não, tu não vais trabalhar. Disse, mas é online, isso não interessa, você está com Covid, tem que repousar, tem que fazer descanso, e eu vou te dar um atestado para que tu, pelo menos até a gente ter uma 100% de segurança que está tudo bem, para tu voltares. Mas é tão importante assim, não, faz isso, né? Aí naquele dia ela resolveu trabalhar, e no outro dia ela acordou ruim, né? Então assim, agora para total. Comigo aconteceu, exatamente. Eu queria essa opinião, porque isso é importante para os telespectadores, né, que têm amigos ou parentes e tal, que possam, de repente, ter esse problema, essa infecção. Que é o seguinte, doutor, na primeira semana, eu estava leve, eu deixei de trabalhar aqui na televisão, mas continuei fazendo a coluna. Até o senhor me chamou a atenção quando nós tivemos uma segunda consulta lá. E depois eu me convenci de que eu errei, eu devia ter parado totalmente. Foi um equívoco meu, não é verdade? Exatamente. Eu abri o jornal aquela manhã, aí eu li a sua coluna, minha esposa ainda disse, mas ele não é teu paciente, ele está trabalhando? E aí foi quando tu até voltasse no consultório, eu recomendei, né? Portanto, foi falsa a minha avaliação de que a coluna eu tiro de letra, estou em casa, numa boa e tal. Realmente tem que parar totalmente. Tem que parar, tem que se cuidar, descansar, dormir, né? Eu digo para os pacientes, né? Vai ler um livro, vai escutar uma música, vai deitar, vai desligar total, né? Porque o emocional pega nas doenças. E a gente percebe isso em pacientes que estão na UTI. Os pacientes que chegam mais ansiosos, eles têm um desfecho pior. Isso é provado em inúmeros estudos. Então, um paciente que já tem um histórico, talvez de doença psiquiátrica, ou que chega com um quadro de ansiedade importante no hospital, a tendência dele ser entubado é muito maior, né? Tem algumas hipóteses em relação a isso, mas principalmente porque ele ao fazer as respirações forçadas pela ansiedade, ele acaba machucando mais o pulmão, que a gente chama de autolesão, né? Então, isso é uma hipótese fisiopatológica para isso. Mas o quadro de ansiedade, ele realmente ele é um fator a ser considerado. O senhor afirmou aqui que o vírus é traiçoeiro. Eu digo, ele é muito mais do que traiçoeiro. Eu vou ser sincero para o senhor também, para os telespectadores. Durante muitos dias, doutor, eu fiquei fazendo um esforço mental de retrospectiva para saber onde é que eu peguei esse bicho. Porque eu continuei, depois das duas doses, até por recomendação médica, eu continuei usando álcool em gel, máscara, não fui para nenhum tipo de aglomeração, entendeu? Então, quer dizer, não vai identificar nunca. Então, em função dessa minha experiência e de muitas pessoas que tenham talvez vivido esse mesmo drama, quais são os conselhos que o senhor dá para quem já tomou as 2 doses? Sobretudo com idade mais avançada, como é o meu caso. Eu acho assim, a gente está com 1 ano e meio aí de pandemia, todo mundo recluso, consequências importantes, né, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista até econômico, nós devemos sim voltar às nossas atividades,
mas com cuidados, e principalmente os pacientes de risco, né? Aqueles, de repente, que ainda não fizeram a terceira dose. Provavelmente, nos próximos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, a gente vai ter que evitar ainda aglomeração, importante, ambientes fechados, né? Ambientes reclusos e manter um certo distanciamento. Então, assim, comemorações, festas em ambientes fechados, né? Eventos em ambientes fechados, ele ainda tem um certo risco. Então, a gente recomenda que os pacientes de maior risco, os idosos, que têm fator de risco, pode piorar com a doença, ainda tenham uma certa, um cuidado em relação a isso. Em relação, doutor, à infecção, tem amigos que não entram em casa com sapato, deixam o sapato na rua. Tem outros que recebem as frutas do supermercado em casa, né, delivery, entrega a domicílio e vão lavar todas as frutas, legumes, etc, etc. Como é que se dá exatamente essa transmissão hoje? Essa é uma pergunta boa e que eu gosto de responder bastante, né? Em todo esse histórico da pandemia, todo paciente, não há necessidade para eu tratar, mas eu procurei de todos os meus pacientes definir fonte de contágio. E a gente conseguiu praticamente de 100%. Porque tem algumas perguntinhas básicas que a gente faz que o paciente acaba entregando o jogo, ali que foi o teu risco, né? E a grande questão é que isso eu acho que foi um dos erros da pandemia, tanto dos técnicos em saúde quanto da mídia. Não explicar corretamente qual é o risco do paciente. Olha, desde o primeiro semestre do ano passado, a agência europeia já dizia, fonte de contaminação por superfície ela é praticamente nula, é zero, né? Então, assim, você vai usar álcool gel? Sim, deve usar álcool gel. Mas, obviamente que você precisa botar a mão na boca ou nos olhos para que um paciente venha aqui, espirre em cima da mesa, tu tem que imediatamente colocar a mão ali e colocar os olhos. Então, é muito difícil isso acontecer. Eu acho que até que a gente fez uma entrevista para o jornal em que falava sobre isso, né? Sobre... citei até pacote de teleentrega, corrimão, e assim, o risco disso é muito pequeno. E aí os pacientes, isso que é o pior, ele se sente falsamente protegido. Então ele chegava para mim e dizia assim, um amigo meu até, um advogado, ele assim, não, mas como que eu peguei? Porque eu chego em casa, eu tiro toda a roupa, boto no lavabo, vou direto para o banho, tomo banho e tal, e não tem uma moça trabalhando na sua casa? Sim. E aí, como é que ela está? Daí ele resolveu ligar para ela e ela estava no posto de saúde com os sintomas. Então, assim, há uma sensação de que tu está dentro de casa, tu está falsamente protegido, sim, né? Sim. Então, tu vais pegar sempre, né? Para encerrar essa pergunta, no tete-a-tete, né? Que a gente chama no CDC, a OMS chamam de person to person. Então, só vai pegar de alguém, não vai pegar de coisas. E pega o quê? Pela gotícula? Pela gotícula, né? Só gotícula? Pela gotícula. Existe uma porcentagem, por isso que a gente fala de ambientes fechados, que a gente chama de aerossol. O que é aerossol? Aerossol é o seguinte, a gente está nesse ambiente aqui, se nós tivéssemos, de repente, mais 20 pessoas aqui dentro e uma contaminada, há um risco de o vírus circular mais tempo aqui. Não necessariamente naquela distância de 1,5 metro que a gente recomenda se afastar. Então, o aerossol, ele tem risco em ambientes muito fechados e mal ventilados. Então, também. Agora, por superfície, por pacote de teleentrega, sacola de supermercado, que eu vi muitos amigos lavando sacola para entrar em casa, isso não pega, né? Isso, na verdade, não sou eu que estou dizendo. Isso aí a própria agência europeia já fala isso há muito tempo, né? Então, é pessoa a pessoa. Cuide com os contatos interpessoais, é aí que pega. Este é o Conexão ND pela Record News, disponível integralmente dentro do portal ND+, líder de audiência da comunicação digital de Santa Catarina e também nas redes sociais da internet. Hoje com a presença do pneumologista Dr. Roger Pirá Rodrigues. Doutor, vamos para um rápido intervalo comercial, depois eu gostaria de outras questões bastante delicadas que o senhor tratasse conosco, como, por exemplo, terceira dose da vacina para garantir mais imunidade, ou a famosa e perigosa variante Delta. Voltamos em seguida com o Dr. Roger Rodrigues. Até já. Este é o Conexão ND pela Record News. Hoje, entrevistando o médico pneumologista catarinense, Dr. Roger Pirá Rodrigues. Entrevista que estará disponível no portal ND+, e nas redes sociais da internet.
Doutor Roger, terceira dose da vacina, qual é a sua avaliação? Quais são as informações que o senhor tem dos seus contatos no exterior e aqui também no Brasil a respeito dessa polêmica, né? Vem ou não vem a terceira dose? É importante a terceira dose? Sim, então acreditando que algumas pessoas elas não geram, né, aquela imunidade suficiente para evitar a doença e que talvez o tempo de eficácia da vacina já esteja se esgotando, porque os estudos eles foram feitos ali até 6 meses, né? Então isso acontece, né? Repetindo, acontece na vacina da gripe também. A gente usa a vacina, a gente toma a vacina da gripe em abril para que ela tenha uma eficácia em julho, e deu, né? E teria que ser repetido. Então, provavelmente, a repetição da dose no momento ainda de pandemia, ela vem a ajudar, né? A evitar a contaminação. É que a gente não acreditava que a gente iria chegar nessa fase e a gente ainda ter pandemia, né? Ou as novas variantes, enfim. Então, havia uma expectativa de que isso encerrasse 100%, né, com a vacina. Então, agora, um reforço de dose, né, que a gente chama de booster, em medicina, na saúde, um reforço de dose, eu acho que seria muito bem-vindo. E principalmente nos idosos, aqueles pacientes de maior risco, aqueles pacientes que estão usando imunossupressores, enfim. Doutor, se não tivesse surgido essas variantes, seguramente que a vacina teria tido um efeito muito maior, não? Eficácia maior ou não? Acredita-se que sim, né? Porque pelos estudos das variantes antigas a eficácia foi um pouco melhor. Mas mesmo assim, mesmo a variante Delta, ela responde à vacina, né? Ela talvez tenha uma resposta menor. O que acontece com não sei se vai ser a próxima pergunta, mas a gente pode falar já da variante Delta? Pode continuar, por favor. Mas o que acontece com a variante Delta? A pessoa ela pode pegar a doença, só que a resposta dela, tipo assim, a carga viral do paciente que é vacinado, ele cai rapidamente. Mesmo depois, ao cair a carga viral, a doença é mais leve. Né? E nos pacientes não vacinados, aí a Delta tem um curso mais prolongado, um curso pior. Então, mesmo que a variante Delta não proteja 100% da doença, ela reduz bastante a gravidade, né? E os pacientes hoje, nos estudos, tanto no Canadá como no Reino Unido, os pacientes que estão internados com variante Delta, a grande maioria não vacinado. No Reino Unido parece ter um pouco mais de pacientes vacinados, mas ainda assim a maioria de pacientes não vacinados. Os pacientes que contraíram aí, foram contaminados pela Delta, são mais graves em termos de intubação, de internação mais grave, não? Ou isso não tem nada a ver? Existe um estudo canadense que fala que esses pacientes seriam mais graves do que as variantes antigas. Eu vejo alguns vieses porque, pelo seguinte, como a gente está num outro momento de pandemia, o ideal seria a gente comparar essa variante lá no ano passado, quando não tinha vacina. Sim. Né? Então, provavelmente, ela está pegando pessoas que teriam um desfecho muito pior também com as outras variantes. Né? Ou seja, se o paciente já é vacinado, no momento de pandemia, ele entra numa UTI, né? Então talvez ele tivesse um desfecho pior também. Mas há uma tendência de acreditar que sim, que ela possa ser mais grave. A nossa impressão aqui, em atendimentos, é que ela parece uma doença mais leve, principalmente relacionada com o que a gente teve aqui, que foi a cepa de Manaus. Então a gente teve pacientes muito mais graves. Porém, não dá para dizer isso também, porque o momento agora é de vacinados. E porque, mas eu não vacinei. O problema é o seguinte, a vacina, tem um estudo chileno que mostra isso, além de ela evitar que uma pessoa não pegue a doença, aquele que vai contrair a doença não vacinado, ele talvez pegue com uma carga viral menor, porque ele talvez contraiu de um vacinado. E aquele vacinado tinha menos vírus, né? Então, talvez a transmissão na população ela seja mais suave. Mas a impressão que eu tenho é que agora, a variante Delta, os sintomas são bem mais sutis e bem mais leve do que a variante que nós tivemos de Manaus em março. Né? Pela sua experiência e pelos contatos que o senhor tem, estudos que o senhor acompanha no Brasil e no exterior, doutor, quem tomou as 2 doses já, eu tomei a Coronavac, por exemplo, acho que a maioria dos pacientes, né, dos catarinenses brasileiros, a terceira dose terá que ser da mesma marca ou pode ser... Qual é a sua avaliação? Não, é claro que isso muda semanalmente, né, com os estudos, mas... agora o que está definido é que vai ser cruzado. Né? Então, assim, quem tomou a Coronavac... A Pfizer, a AstraZeneca? Provavelmente, Coronavac, AstraZeneca vão fazer Pfizer. Né? E os pacientes que já fizeram Pfizer
vão fazer a AstraZeneca, mas agora o que está definido é que eles vão vacinar todos 2 doses Coronavac com Pfizer, a terceira dose. Mas isso também tem mudado diariamente, né, e com os novos estudos que vão saindo, né, uma doença nova, né, a gente está aprendendo. Como especialista na área, o senhor tem alguma preocupação com essa questão da variante Delta aí no mundo, não? Porque acho que Israel já pegou, Reino Unido, enfim. Se bem que ontem assisti o jogo do Manchester United, numa parte, e o estádio lotado e ninguém de máscara, doutor. Ontem eu estava assistindo também a final da US Open, a mesma situação, né? Pois é. Eu acho que a gente chegou num momento, e talvez, eu sempre tento levar para um lado otimista, né? Sim. Mas principalmente no Brasil, a gente chegou num momento em que o índice vacinação e infectados, ele é muito grande, né? Então, a gente não tem esse dado assim 100%, tem que gastar um pouco de tempo para estudar esses números, mas no Brasil a gente teve muitos infectados, muitos, inclusive pacientes sem diagnóstico. Uhum. E a gente sabe que a infecção ela gera uma imunogenicidade, até muito maior, né? Então, com o número de vacinados e o número de infectados aqui, eu acho que a gente tem uma tendência de queda dos números, mas nós vamos ficar flutuando até o final do ano e provavelmente após Carnaval não acredito que a gente tenha problema. Já no mundo, tem algumas particularidades. Por exemplo, a Austrália teve problemas. Por que a Austrália teve problemas, a meu ver? Porque em janeiro já estavam fazendo show aberto. Eles tiveram poucos casos. Eles tiveram vacina, mas tiveram poucos casos. Então esse índice baixou, né? E aí a doença acabou voltando lá com força. A Flórida, mesma situação, né? Foi um estado que se deu bem em 2020 e em 2021 teve problemas. Então, hoje em dia, a gente apostar em Covid, né? Eu só tenho certeza de uma coisa, né, Moacir? É que a gente vai errar, né? Porque as previsões em Covid, elas, desde o início, a gente sempre errou, né? Todo mundo teve muita dificuldade em saber o que pode acontecer no futuro. E por suas explicações aqui, por o seu conhecimento científico, evitemos aglomerações, público em massa. Pelo menos até por enquanto, é isso aí? É isso aí. Tá, doutor, outra questão. Diferença dos sintomas. Eu até hoje agradeço a Deus, eu e a minha esposa, porque no momento que a minha esposa teve um problema com rouquidão e tal, com dificuldade respiratória, nós conseguimos lá uma agenda com o senhor. Mas eu fico imaginando, e se o senhor não tivesse agenda, entendeu? Eu teria que deixar para segunda ou terça ou quarta-feira, isso deve acontecer com o pessoal do sistema de saúde. E aí a coisa complica. Então, os sintomas, doutor, o que o senhor recomenda, a diferença entre a variante Delta ou outro tipo de... Sintomas de Covid, né? Acho que ficou bem definido desde 2020, mas agora eu acho que isso que eu gostaria de frisar aqui. A gente tem que tomar um extremo cuidado, porque a doença agora se apresenta como se fosse um resfriado comum. Então, a Delta? Exatamente. Ela vem como uma coriza, uma dor de garganta, dor de cabeça. São sintomas de resfriado, nem de gripe. O ano passado, como que se apresentava a doença? Dor no corpo forte, dor lombar, perda de paladar, perda de olfato, né? E depois evoluindo com tosse e falta de ar. Então, aquela primeira semana da doença, são sintomas. O que acontece hoje, Moacir? O paciente chega no meu consultório, alguns até ficam chateados. Não, vamos testar. Ah, mas eu fiz a vacina e tudo. Não, você tem sintomas, mas isso é um resfriado. Vamos testar. Mas, principalmente ali no final de julho, início de agosto, a metade dos pacientes que se apresentavam com esses sintomas vinha positivo. Obviamente que a outra metade não era, são resfriados comuns que estão circulando aí. Mas ainda tem muita gente que está passando despercebido, né? Então isso talvez seja o mais importante, identificar precocemente os seus sintomas. Pense que pode ser, né? Pense que pode ser. Cuide, porque pode não ter problemas, pode ser de repente um jovem sem comorbidade, mas pode ter um idoso dentro da sua casa que você pode contaminar, né? Então valorize o sintoma e busque principalmente um diagnóstico, né? Imediato, para que você já possa se isolar e evitar contaminar outras pessoas. A propósito da minha experiência, eu acho que lá atrás, doutor, fui na farmácia com a minha esposa ali, paguei lá uma taxa de R$100, se não me engano, e a resposta veio na hora, ela na hora deu positivo, por isso que ela logo tomou as providências lá conforme a sua orientação. Então eu fico imaginando o seguinte, se lá atrás, em abril, maio de 2020, tivesse havido pelos municípios, pelos governos, uma intensa campanha de testagem nas farmácias ou nas unidades de saúde, a situação teria sido melhor, né? Tem um fator aí que esse teste de antígeno de farmácia ele não tinha ainda, né? Ah, ele é novo então? Ele surgiu ali para setembro, por aí, né? Para setembro, outubro, agora não lembro bem, mas foi no segundo semestre do ano passado.
E ainda não era tão difundido assim. As farmácias não tinham, alguns laboratórios aqui da cidade já estavam fazendo, a gente ainda não acreditava muito em alguns kits que entraram no Brasil que eram ruins, mas agora, recentemente, com esse teste de antígeno, eu acho até que existe até alguma questão de política pública que está sendo feita para esses diagnósticos nos postos de saúde. Eu li alguma coisa recente, mas não tem nada ainda oficializado, para que possa fazer esses testes no posto, né? Isso teria sido o ideal. Isso teria sido, talvez, até por sim, doutor, o tal do PCR precisa de... Exatamente. 4 ou 5 dias, é isso? É. E aí é o seguinte, se o cidadão está positivo, quando vai fazer o teste, ele já está circulando aí 4, 5 dias e transmitindo o vírus para outras pessoas. Exatamente. Então, assim, o problema do PCR, ele é um teste excelente, mas ele tem um tempo, né, para ficar pronto. Então, isso pode demorar em torno de 3 a 5 dias. Doutor, a politização. Eu acho que a minha avaliação, eu queria ouvir a sua como cientista, né, como médico da área. Eu acho que o Brasil perdeu muito e acho que provavelmente tivemos muitas vidas perdidas por causa da exagerada politização. Jornalista dando opinião sobre o que deve tomar, o que não deve tomar, entendeu? Político dando também pareceres definitivos, quando não tem nenhum conhecimento científico. Isso foi prejudicial ao país, não foi? Eu acho que talvez a gente passou por uma situação aqui, nós médicos, né, que a gente nunca tinha vivido. Acabou uma politização até dentro da categoria, né, interna. Pessoas citando situações para um lado, situações para o outro, e sendo taxados, né? Ou você é esquerdista, ou você é de direita. Sim. Numa coisa que acabou atrapalhando, isso veio para dentro do consultório. É né? mesmo? Então isso acaba vindo para dentro do consultório. Então se de repente tu receita uma medicação, tu és isso, ou tu é aquilo, ou tu deixa de receitar um tal remédio, tu és isso, ou tu és aquilo. Eu li num blog, eu li numa live que tinha que ser assim, então a gente nunca tinha vivenciado isso, porque sempre foi o tete-a-tete, né? Uma decisão que a gente tomava sempre em conjunto, baseado em evidências que pudesse existir ou não. E aí acho que, como alguns políticos acabaram encabeçando relacionamento em relação a tratamento ou não tratamento, aí tomou proporções que aqui no Brasil a gente já sabe que isso tem uma proporção muito maior. Mas isso atrapalhou muito a pandemia, né? Inclusive para a gente trazer aqui dados, por exemplo, aqui a gente coloca algumas coisas de contaminação e tudo mais, que a gente em algum momento é taxado disso ou taxado daquilo. Procuro me informar com os estudos que existem e tomar a minha conduta, né? E, claro, com a experiência que a gente teve nesse 1 ano e meio aí de pandemia. Mas isso, com certeza, foi um fator que... Espero que a medicina não viva isso novamente, né? Eu acho que foi o que mais estressou a comunidade médica foi essa briga, né? Então, vinda de fora, né? Doutor, e até onde a minha memória alcança, eu não tenho notícia, como jornalista, como cidadão, de nenhum tipo de doença que atingisse uma parcela da comunidade em que o médico, dando essa ou aquela orientação, tivesse sido contestado politicamente. Isso foi inédito, acho, na pandemia. Exatamente. Então, isso que talvez tenha sido um momento mais estressante aí para a categoria. Doutor, as informações que eu tenho dos seus colegas no Brasil e no exterior a respeito do perspectivas. O senhor tem alguma boa notícia para nos dar? A gente sempre tem... Eu tenho um grande amigo que trabalha na área de tecnologia e às vezes traz informações de fora, né? Porque esse setor é um setor que está sempre antenado, né? Sim. E a perspectiva é que os eventos eles estão voltando 100% presencial. Então, a informação que eles têm, geralmente, o hemisfério norte tem informações anteriores a nós, né? Então, eu sempre tenho um tom otimista, né, de enxergar a situação. E eu acredito que com esse índice de vacinação no mundo versus número de infectados, que foi enorme, a gente tenha uma melhora agora, um arrefecimento da pandemia ao longo dos próximos meses, e eu acredito que o carnaval a gente possa estar numa situação mais tranquila. Estamos encerrando, 2 observações assim, rápidas suas sobre 2 questões assim, bem importantes. Primeiro, o seguinte, o número de infectados com 2 doses é maior dos idosos ou não tem distinção? É maior nos idosos porque eles fizeram antes, né, a vacina, então a gente não tem como saber isso. Agora, existem sim estudos mostrando que os idosos têm menos imunogenicidade, ele gera menos imunidade pós-vacinal. Mas mesmo assim, eles são os primeiros, são os que fizeram em janeiro, fevereiro, e aí tem aquele tempo que a gente acredita que ela esteja já encerrando, né, a sua imunidade. Doutor, depois que eu fui vacinado 2 vezes, eu tomei um susto quando eu soube que o doutor Eduardo Pimoreira
estava infectado, ele também tomou 2 doses, é médico, cardiologista, é mais novo do que eu. Eu digo, meu Deus, que novidade é essa? E depois fiquei mais assustado ainda quando eu soube que ele foi internado. Ele é seu paciente, eu soube depois que era seu paciente. Quer dizer, cada um é cada um, então. Um atinge mais, outro atinge menos. Exatamente. Assim, eu até conversei com ele sobre isso. Provavelmente era um paciente que teria muitas complicações, né? Se não tivesse vacinado. Então, assim, seria muito mais grave. Exatamente. Então, o meu caso é igual, imagino. Ele conseguiu se segurar, sem ser entubado, né? Ficou muito fraco, né? Teve desidratação, ele falou isso, né? Publicamente, então a gente coloca aqui. Mas o pulmão ele conseguiu segurar. Então, assim, ainda expliquei para ele, se não tivesse feito a vacina, provavelmente teria sido entubado, né? Entre os inúmeros, dezenas, centenas, milhares de pacientes que você atendeu, há algum caso já de reinfecção depois das 2 doses? Não. Reinfecção... É a segunda infecção. Eu pergunto até para minha proteção. Eu corro algum risco? É raríssimo. É raro? É raríssimo. Então, assim, existe sim, na medicina nada é 100%, né? Existe reinfecção, mas assim, paciente que já teve infecção confirmada por Covid, por PCR e teve doença, mais 2 doses de vacina, provavelmente a gente vai ter dados, mas existe um dado que foi liberado pelo CDC em maio, de todos os pacientes que estavam com variante Delta, eram em torno de 1.000 pacientes internados nos Estados Unidos, 30% dos pacientes tinham feito a vacina. E era 0,5% de pacientes com reinfecção, que tinham tido uma... Então, assim, é muito baixo, né? Agora, eu acho que sentiria mais tranquilo com infecção e com 2 doses de vacina. Mas nada é 100%. Né? Ok, doutor, temos 1 minuto ainda. Gostaria de deixar o espaço à sua disposição para alguma informação de interesse público ou da sua atividade profissional que o senhor queira transmitir, por favor. Não, acho que agora a gente está no momento de evitar novos surtos, né? Então, nós temos aí volta de eventos programada, volta de futebol, né? Estava lendo hoje no jornal. E isso vai trazer, né, uma volta das atividades, acho importantíssimo, e a gente tem que manter os cuidados. O principal, eu queria frisar de novo aqui, a gente saber identificar sintomas, né? E existem até programas, plataformas de rastreamento para isso, né? Para que uma pessoa que tenha um mínimo de sintoma, que possa estar infectado, ela evite de frequentar um certo local para evitar uma geração de surtos. Então, hoje, como a doença ela é muito leve, o resfriado, por exemplo, que se assemelha a resfriado comum, imagine que... valorize os seus sintomas, né? Não desvalorize, mesmo que tenha feito as 2 doses da vacina, e tente identificar fazer um diagnóstico mais precoce, né? Doutor Roger, agradeço demais aí, em nome do Grupo ND e meu nome pessoal, por atender o nosso convite e participar aqui do nosso Conexão ND. De coração, primeiro pelo tratamento da sua competência eficaz, né, que me permitiu estar voltando à atividade profissional, minha e da minha esposa. E, em segundo lugar, pelas atividades que o senhor desenvolveu aí nos últimos meses, aí, né, atendendo milhares e milhares de pessoas, fim de semana, feriado, etc. De noite, de madrugada. Então, um abraço para o amigo, muitas felicidades, obrigado e um grande abraço. Um abraço, eu que agradeço aí o convite. A você que nos acompanha neste programa especial do Conexão ND pela Record News, um grande abraço, entrevista na íntegra no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Boa noite, um grande abraço e até a próxima semana.